Vamos lá então, queridos, vamos orar para a gente dar início. O tema de hoje é muito bom, muito interessante. E esse tema aqui é um dos maiores, uma das maiores dificuldades hoje, né? Que muitas pessoas têm. Mas Deus vai falar aqui, amém? Deus vai falar sobre isso. Eu quero abordar bastante esse assunto, porque ele faz a diferença na nossa vida, amém? Mas vamos orar então e pedir para que Deus traga a revelação, amém, dessa palavra hoje para nós. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido através da sua palavra, e precisamos que teu Espírito Santo, Senhor, continue falando, principalmente o tema de hoje, Senhor, que ele é tão importante para nós, e muitos estão perdidos dentro desse tema aqui. Então que teu Espírito fale conosco, trazendo alinhamento, trazendo direção, e principalmente, Senhor, tocando a nossa mente, tocando a nossa fé, para que a gente não erre em nenhum dos nossos passos. Por isso eu coloco diante do Senhor essa live agora, e que o teu Espírito possa fluir e falar no coração de cada um aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, o tema de hoje é recebendo a direção de Deus. Amém? Então estamos acompanhando aí, né, desde a semana passada, a direção espiritual que Deus estava dando para o seu povo. E o jejum, uma das características dele realmente, ou deveria ser, né, na vida de todo cristão, nos aproximar de Deus. Amém? O jejum é uma maneira de você ter a sua mente focada ali em Deus, né, no seu momento de oração, no seu momento de devocional. Por isso eu estou fazendo essas lives, porque muitos não conseguem ter o seu devocional em casa, assim, de uma maneira mais tranquila, né, ou durante o dia, aquela correria de trabalho. Mas essas lives e essa devocional é para facilitar você a cumprir o propósito. Amém? Qual foi o propósito de Deus, né? Oração, jejum e a leitura da palavra, estudar a palavra de Deus. Então, eu achei por bem a gente estudar junto. Amém? Para que venha crescimento, discernimento, enfim. Deus tem algo para falar. E desde a segunda-feira Deus vem tratando, né, com o povo e com a gente também, para que a gente entenda algumas coisas. As pessoas estão muito longe de Deus. O fato de ter um monte de gente na igreja não significa que elas estão perto de Deus. Isso não representa absolutamente nada. Amém? É o nosso coração que tem que estar em Deus, a nossa mente, a nossa alma, as nossas vontades. Então tudo isso aí tem que estar alinhado com Deus. Você pode ir... Tem gente que pode ir na igreja, irmão, de segunda a segunda, mas se o coração dela não está disposto a obedecer a palavra de Deus, então ela está longe de Deus. Então, infelizmente, tem muita gente dentro das igrejas que estão mais longe, muitos quilômetros de Deus. Amém? E Deus, quando percebe isso, Deus ele cria caminhos para que a gente se aproxime dele. Porque esse é o momento. A Bíblia diz que vai ter dias que muitos vão querer buscar a Deus e não vão conseguir. Então vai ser triste. E isso aqui não é talvez, isso vai acontecer de verdade. Amém? E isso vai ser terrível quando, né, o povo de Deus tentar ir atrás dele e não encontrar. Pensa, irmão, que loucura que vai ser isso, né? Apóstolo, como você sabe que vai acontecer? Ai, ai. Porque tudo o que foi profetizado já aconteceu e tem coisa acontecendo agora. O problema é que o povo de Deus não estuda a Bíblia, né, para saber se localizar nos tempos proféticos. Então,
Tem muita coisa, querido, que está rolando agora, que foi profetizado lá atrás. Então, peraí, se tem muita coisa que foi profetizado, né, já aconteceu, tem coisas que estão acontecendo agora, é claro que o restante também vai se cumprir. Né? E o diabo, ele está trabalhando para que as pessoas se esfriem, né, de Deus, da palavra, da presença de Deus. Então muita coisa acontece que traz cansaço, traz desgaste, decepção, frustração, né, enfim, muita coisa acontecendo. Eu estava assistindo hoje um podcast da... Oh, meu Deus, esqueci o nome dela. É uma cantora aí. Ai, Jesus. Da Bruna Carla. É Bruna Carla, né, que fala? Eu estava assistindo o podcast dela e ela falando, né, como ela viaja o Brasil inteiro em muitos lugares. Então, ela falou, infelizmente, eu também falo isso, que infelizmente tem igrejas que ela não vai mais, devido ao comportamento, né, de alguns pastores, os escândalos, aquilo que os pastores estão permitindo no altar. Né? Então ela falou assim, eu não vou compactuar com esse tipo de situação, essa adoração profana, né, que entrou nas igrejas. E, infelizmente, né, tem que ouvir isso dela e ouvir de mim isso aqui também. Então, agora, tudo isso, sabe por quê, querido? Está acontecendo tudo isso? Porque as pessoas não querem saber qual é a direção de Deus para a vida delas. Né? Simplesmente não querem mais. Não é mais importante saber a direção até que as coisas comecem a complicar. Né? E não precisamos chegar nesse nível. Por isso que o tema de hoje é importante, porque ele está tratando aqui sobre a direção de Deus. E nós estamos usando, né, o livro de Isaías, capítulo 58, como referência. E o verso 11 diz o seguinte, Isaías 58, 11. E o Senhor te guiará continuamente. Amém? Então, essa frase, dentro do contexto, ela é muito importante. Por quê? Qual é o contexto aqui? Deus está batendo de frente com a indiferença do povo. Deus está batendo de frente com a frieza espiritual, com a indiferença espiritual, sabe? Fazendo um pouco caso de Deus, colocando prioridades acima de Deus. E Deus então começa a tratar isso com o povo. E de repente, né, eu fico imaginando a situação, né, porque eles estão querendo uma resposta. E a resposta é essa. Então, para algumas pessoas, aliás, para muitas pessoas, uma resposta dessa, eles não conseguem interpretar como o amor de Deus. Eles interpretam assim, agora Deus me abandonou. Agora, por causa do meu pecado, olha, eu me enquadro aí, tá? Ó, eu faço parte do que está escrito aí. Agora, preste atenção, porque o fato de você se enquadrar dentro de uma palavra, principalmente palavra de confronto, ou confronto, né, de pecado, de tudo isso, isso não faz de você aquilo ali. Então, o fato de Deus nos confrontar já é uma direção espiritual. Deus está dando direção, olha, se você se encontra nessa situação, a ideia de mostrar isso para você não é fazer com que você permaneça nessa situação. A direção é que você saia disso aí. Por isso que Deus fala com eles aqui, ó, e o Senhor te guiará continuamente, Ele não vai desistir. Irmãos, presta atenção, Deus não vai desistir de você, mesmo você pecando. Sabe por quê? Ele odeia, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. É o amor do pai e de mãe. Então, mesmo que o filho está errando ali, o pai vai continuar amando o filho. Não tem jeito. Isso não dá para tirar. E Deus está deixando claro para eles aqui o seguinte, olha, eu vou guiar vocês. Apenas se alinhem para que a gente chegue onde tem que chegar. Então, dentro desse jejum, né, que estamos fazendo, é o que Deus está tratando conosco. Amém? Ele quer continuar sendo o Deus que vai dar a direção.
né, Deus foi me dando aqui algumas passagens bíblicas. Uma delas aqui é Oséias capítulo 4, verso 6, que diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Amém? Então, direção de Deus é conhecimento. Então, se eu conheço a palavra, eu já sei qual é a direção. Amém? Por isso que temos que ser conhecedores da Bíblia. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O mundo está muito mudado, está tudo muito mudado. Né? Eu falei agora da Bruna Carla, ela falando sobre ela não aceitar convites para ela adorar, né? Ela fala, ó, nesses altares eu não subo mais. Então, por quê? Muita coisa mudou. Agora, o que mudou, quando eu falo muita coisa, eu estou falando do coração das pessoas. A maneira delas raciocinarem. Irmãos, e o que mais tem na Bíblia são versículos que Deus fala assim, ó, toma cuidado com aquilo que você ouve. Ó, toma cuidado para não se contaminar com falsas doutrinas. Ó, toma cuidado, porque o falso profeta vai subir. Ó, toma cuidado, porque Jezabel ela vai liberar o veneno dela. E o veneno dela é baseado em falsas doutrinas. Então, Deus já tinha alertado do que está acontecendo em 2022. O problema é que a igreja hoje, ela não se preocupa em ler a Bíblia. Se tinha uma coisa que eu amava, era escola dominical. Né? Hoje são poucas igrejas que têm escola dominical. Né? Hoje são mais cultos de celebração. Amém? E a maioria das igrejas contemporâneas querem culto de celebração. Sabe por quê? Porque o povo não quer pensar. Só quer sentir. Ah, apóstolo, tem problema sentir Deus? Claro que não. Mas tem que pensar também, né? Então, o ensino da palavra de Deus nos faz pensar. Então, quando você tira uma escola dominical, quando você tira o culto de ensino, quando você tira qualquer tipo de ensino, você está impedindo o povo de pensar. Porque o que nos faz pensar é a palavra de Deus. Ela que bate de frente com a gente, ela que quebra raciocínios, ela que quebra ideias. Então essa onda de adoração é maravilhosa. Eu amo adoração, eu amo demais. Meus filhos aqui são adoradores. E eu curto tudo isso. Agora nós não podemos trocar, né, o ensino por alguns momentos só. O ensino permanece, querido. Né? O sentimento não. Quantas pessoas sentiram tanto a presença de Deus e não estão mais hoje na presença de Deus? Então, o sentir é importante. Agora, o ensino, ele é fundamental. E o que o diabo fez? Se aproveitando dessa grande onda, né? Tirou o ensino. E toda a direção, ela é baseada em ensino. Então, se você quer dar direção para alguém, você tem que sentar com ela e ensinar o caminho para ela. O caminho que ela tem que andar. Então, nós temos que trazer de volta. Né? E eu vejo aqui, ó, né? Eu preparei um manual, tudo, para toda a igreja. Você acha que está toda a igreja acompanhando? Claro que não está, eu não sou tonto. Porque as pessoas não querem pensar. Elas não querem pagar o preço de sentar e estudar a palavra de Deus, porque agora eu tenho que sentir. E isso rouba toda a direção de Deus. Você não pode se contentar com um culto de domingo. Não pode. No seu dia a dia tem que ter o devocional. Tem que ter um momento de você ler a palavra de Deus. Quando você não faz isso, você está se enchendo de um monte de ensinamentos. E olha o que está dizendo aqui, ó, o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei de Deus, e eu também esquecerei de teus filhos. Olha só o perigo. Então, quando nós rejeitamos a direção de Deus, Deus está dizendo que Ele vai rejeitar os nossos filhos.
Você consegue entender essa rejeição de Deus? É simples, é só usar raciocínio. Peraí, se eu não quero mais saber da lei de Deus, eu também não vou ensinar para os meus filhos. E se eu não vou ensinar para os meus filhos, eles vão praticar a iniquidade. E isso Deus rejeita. Então, é um esquema muito inteligente de Satanás, onde ele vai impedir a próxima geração de andar debaixo da direção de Deus. Deus não vai rejeitar nossos filhos, não é porque ele odeia os nossos filhos, não é porque ele está com raiva de você. É que pelo fato de eu não ensinar a lei do Senhor, a palavra do Senhor para eles, eles vão fazer tudo que é de errado. E isso vai afastá-los de Deus. Então a rejeição aqui não é da parte de Deus. É que o pecado afasta Deus. Então é importante, querido, nós andarmos dentro da direção de Deus. É importante que a palavra de Deus, ela continue sendo a bússola da tua vida. Não homens, não igrejas, não pastores. Não, eu estou falando da palavra de Deus. Isso aqui é muito forte. Olha o que Deus fala em Isaías 48:17. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que te é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Amém? Então Deus não vai te guiar no caminho que você quer. É no caminho que você deve andar de acordo com a palavra dele. Então, é que para mim isso aqui, amado, é chover no molhado, né? Mas para alguns não. Eu volto a repetir. Eles não querem mais saber da vontade de Deus. E sim da vontade dele e da vontade dos homens. Ó, o Senhor está dizendo, o que eu estou te ensinando é útil. Amém? Então não tem como você olhar para aquilo que Deus está falando, né, e falar, não quero, isso é ruim, isso não serve para nada. Então quer dizer que você sabe mais que Deus, é isso? Quer dizer que você consegue ter um discernimento maior do que Deus? Você está dizendo para o Criador, né? A criatura chegando para o Criador e falando assim, ó, tá errado o que você está fazendo. Não, queridos. Não, se posiciona. Se posiciona, porque daqui para frente, né, a tendência é só piorar. Ainda mais se entrar, né, no governo aí, o que estão preparando. Aí, meu irmão, aí você vai ver o que é inferno. Salmo 32:8 fala o seguinte: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Amém? Então Deus falando assim, olha, a direção ela vai vir através da minha instrução, do meu ensino. E vou te guiar com os meus olhos. Isso é maravilhoso, irmão. Né? Eu costumo falar essa questão do ensino e da instrução como alguém que vai tirar a carteira de motorista. Amém? Eu sempre faço esse paralelo. Porque qual é a diferença? Quando você vai tirar a tua carteira de motorista, primeiro você vai na autoescola e eles vão te ensinar o que está naquele manualzinho ali. Então naquele manual você vai aprender lá as leis de trânsito, o que pode, o que não pode, é um monte de coisas que tem ali naquele manual. Aquilo é a parte do ensino. Amém? Depois que você passa por essa parte do ensino, que é a parte teórica, eles vão te levar para o campo. Onde um instrutor agora vai pegar você e vai te instruir. Ele vai te ajudar a cumprir tudo aquilo que você aprendeu na teoria. Então, a direção de Deus é isso. Ele vai te passar ensinamentos e depois o próprio Deus vai criar caminhos onde você vai ter que praticar aquilo que você aprendeu. Por isso que ele fala, eu vou te ensinar e vou te instruir. São coisas completamente diferentes. Mas as duas coisas caminham juntas. Por isso que é importante você saber o que está escrito na palavra.
Porque se você não sabe o que está escrito, você não vai entender o porquê do caminho de Deus. Então tem muito crente hoje que não está entendendo o que está acontecendo na vida dele, porque ele está sendo instruído e não sabe. Porque ele não lê a Bíblia, ele não participa de culto, ele pode até estar no culto, mas a cabeça dele está longe, ele está pensando em outras coisas. Né? Aí eu fico assim, falo, cara, não tem sentido um negócio desse. Já que você está na igreja, já que você está num culto, já que você está numa live, presta atenção. Presta atenção, anota, né? Raciocina, pensa. Amado, nós não somos mais uma massa que é manipulada. Infelizmente ainda tem, né? Mas hoje não. Não, você tem que raciocinar, você tem que ser inteligente, você tem que ouvir a pregação e já começar a entender como que você vai aplicar aquilo na tua vida. Então, quando você ouve a direção de Deus, né? E pratica, aí sim, irmão, aí você vai... Aí você vai alcançar aquilo que você quer e aquilo que Deus quer para a tua vida. Por isso que o tema de hoje é importante, porque o que tem de gente perdida, sem saber por onde começar, sem direção nenhuma, perdido no tempo, no espaço, perdido dentro de casa, perdido na igreja, no trabalho. Perdido. E está perdido porque quer. Porque tem caminhos para você se encontrar. E o primeiro é o caminho da oração. É o caminho do jejum. É o caminho da leitura bíblica. É você se dedicar a ouvir a voz de Deus. São coisas básicas que o crente não faz hoje. Então eles ficam pulando de igreja em igreja, atrás de revelação, atrás disso. Olha, tem um profeta ali. Não, querido, para com isso. Você não precisa disso. Deus fala com você. Você tem uma igreja, então você já tem um profeta lá que Deus vai usar para falar com você. Então você não pode se perder, você não pode ser uma pessoa perdida nesse mundo, porque existe um Deus que dá direção. Existe um Deus que fala. E não importa a situação que você esteja vivendo, se você dobrar o teu joelho, hoje você pode estar em qualquer lugar. Dobra o teu joelho, fala com Deus, clama ao Senhor, pede direção, Ele vai falar, querido. Deus não é surdo e nem mudo. Ele vai dar um jeito de falar com você. E ontem, na palavra de ontem, Deus, um dos tópicos foi o seguinte, que Deus ia começar a falar agora, dentro desse jejum. Então, peraí, se Deus falou ontem, que a partir de ontem Ele ia começar a falar com a gente, então, querido, segue a direção. Agora, o que não pode é você ficar perdido. Aí você culpa o pastor, você culpa a igreja. Ah, eu vou sair da igreja porque eu não sinto. Não, irmão, não tem nada a ver isso, não. O ambiente espiritual, quem faz é você. Não tem sentido um trem desse. Aí você fica pulando para lá e para cá, para lá e para cá. E sabe por quê? É sua ansiedade de ouvir a voz de Deus. É sua ansiedade de saber o que Deus quer. Só que não é esse caminho que você tem que fazer. Deus deu o caminho agora, ó. O caminho da oração, do jejum. E Deus vai falar, Deus tem falado nessas lives. Eu não sei se você tem acompanhado todas, mas Deus falou aqui, ó, um monte de coisa. Então assiste desde o primeiro, vem assistindo. E vai juntando dentro de você. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Amém? Vou ler de novo. Mas o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então, querido, não dá para confiar no nosso coração. Por quê? Porque nós somos movidos por emoções, sentimentos, urgências. Então, quando você está bem, né, com você mesmo, quando você está ali de boa, então é confiável.
Mas quando você não está bem, quando você está em desespero, quando você está doente, quando você não está bem emocionalmente, sabe, nós não podemos confiar em nós. E a Bíblia está dizendo que quando você faz isso, você é um insensato. E não tem sabedoria. Sabe o que a Bíblia nos ensina para ter sabedoria? Na multidão dos conselhos. Então a Bíblia diz assim, ó, na multidão dos conselhos você encontra sabedoria. Mesmo, né? Agora, claro, né? Você tem que saber com quem você pede conselho. Amém? A Bíblia diz no Salmo 1, se você se assentar com os escarnecedores, aí não adianta, irmão. São conselhos mundanos, são conselhos totalmente fora do propósito de Deus. E pode perceber, ó, pode perceber uma coisa. Quando você começa a conversar com pessoas que não são de Deus, é impressionante como tudo que eles falam bate de frente com a palavra. E as pessoas que são fracas espiritualmente, elas se contaminam. As pessoas que não têm raízes profundas em Deus, elas acabam identificando a verdade. Ó, irmão, quantas pessoas, depois que entraram na faculdade, se desviaram do Evangelho? Porque não tinha raiz. Isso é resultado, sabe do quê? Tirou a escola dominical, tirou o Instituto Bíblico, tirou o ensino. É um povo que sente. Ai, foi tão bom o culto, senti, chorei. Tá, mas o que você aprendeu? Tem um monte de gente que está sentindo um monte de coisa nas igrejas, mas estão perdidos. Provérbios 14, 12. Diz o seguinte: há um caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então, de novo aqui, Deus nos alertando com os caminhos que nós escolhemos para nós. E são caminhos que a nossa carne quer fazer. São caminhos fáceis. São caminhos de facilidades. E não dá para você pegar caminhos fáceis, querido. Entenda, quando eu falo dessa maneira, eu estou falando no sentido de fuga. Né? No sentido de ser mais fácil. Ué, pastor, mas não é legal quando é mais fácil? Sim, desde que isso esteja alinhado com a vontade de Deus. Amém? Agora, qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você pediu direção para Deus? Qual foi a última vez que você falou, pastor, eu quero conversar contigo? Ó, eu vou te ligar, vou na igreja, fazer chamar de vídeo. Irmão, tem tantos caminhos hoje para você buscar uma direção de Deus. Né? Quantas pessoas eu atendo aqui, ó, pelo telefone, chamada de vídeo, marca comigo na igreja. Então, é porque você não quer mesmo uma direção. Porque se você quiser, você consegue ter uma direção de Deus. Amém? Ai, ai. Olha o que diz. Deus me deu muitos versículos aqui. Olha o que diz João 7,16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Até Jesus, amado, está falando assim, olha, até o que eu ensino é da doutrina, é da palavra de Deus. Nem Jesus falava dele, ele nunca deu a opinião dele. Tudo que Jesus falou foi baseado na palavra de Deus. Então todas as direções que ele deu para os discípulos, para todo mundo naqueles 3 anos que ele pregou o evangelho, foi baseado na palavra. Então se o próprio Jesus não dava a opinião pessoal dele, né, nós não podemos também ir pela opinião das pessoas.
nem pela nossa própria opinião. Porque Jesus fala aqui que ele não andava nem por aquilo que era dele. Por quê? Por que ele nos ensina? Porque o livro de Jeremias diz que o nosso coração, ele é tendencioso. Então o nosso coração sempre vai arrumar um jeitinho, né, de fazer do nosso jeito. E não do jeito certo. Por isso que esse tema de hoje é tão importante. E muitos fogem, né, de pregação assim. Eu creio que muitos, quando viram hoje o tema, falaram: meu Deus, não vou nem ouvir. Né, fogem. Porque já sabe o que Deus vai falar, já sabe o teor, já sabe a essência. Agora é assim, ó, você quer andar de que maneira? Que tipo de vitória você quer ter lá na frente? Quais são os seus objetivos hoje? Pede direção de Deus, querido. Pede direção. E volto a repetir. Você deve estar perguntando dentro de você, né? Mas como que eu vou pedir direção? Orando. Né? Você tem o meu Instagram agora aí, ó. Me chama no direct. Apóstolo, preciso conversar com você. Ó, eu quero tomar uma decisão. Você pode orar? Então, quando você toma essas atitudes, aí Deus vai fazer parte da sua vida. Amém? E por que é importante, né? Você está baseado na palavra. 2 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios 11, 14 diz o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, ou seja, tem pessoas que você vai olhar e falar assim: cara, é de Deus para a minha vida. Nossa, essa pessoa iluminou meu caminho. Nossa, essa palavra que ela trouxe, olha, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Olha, isso aqui, meu Deus, que coisa tremenda. Pois é, querido. Tem base bíblica? Porque aqui está dizendo que 2 Coríntios 11, 14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então tem pessoas que transmitem paz naquilo que fala, são seguras, né, naquilo que fala, elas falam com convicção, elas falam com certeza. Tá bom. Mas tem base bíblica? Está quebrando algum princípio? Se está quebrando algum princípio, então não é direção de Deus para a sua vida. Amém? Porque tudo, meu irmão, tudo tem que estar baseado na palavra de Deus. O problema é... Como é que eu posso falar isso? As pessoas ficam limitadas ali aos 10 mandamentos. Né? Então, para elas, quando fala assim, ó, tem que estar na Bíblia. Ah, mas a Bíblia só fala de adultério, de roubo, né, de mentira. E eu não faço isso. Não, a Bíblia não fala só disso. Ela abre isso. A Bíblia é muito mais do que isso aí, querido. Porque estamos falando aqui de direção de Deus, não de pecado. Pecado já falamos já há 10 dias aí, só dando paulada. Não, agora estamos falando de direção de Deus, é diferente. Então quando você desencana disso, né, ó, sai disso aí. Amém? A Bíblia não está resumida aqueles 10 mandamentos, porque aquilo ali são bases. Amém? São bases para um ser humano viver feliz. São bases para você não sofrer. Né? O que está embutido ali nos 10 mandamentos são sofrimentos desnecessários. Amém? São coisas grandes. Amém? É aquilo ali, mas eu não estou falando disso aí, amado. Eu estou falando de você receber uma direção de Deus. A Bíblia, ela te dá direção também. Não só para bater de frente de pecado, mas principalmente, né, para você ter estratégias, ter sabedoria, saber falar, saber... Irmão, eu aprendi tanto com a palavra de Deus, mas tanto, e continuo aprendendo.
as direções que eu fui recebendo. Eu estou me lembrando agora de uma situação na minha empresa onde eu estava sendo perseguido. Uma perseguição assim, maluca. E foi bem no começo, assim, eu me converti, né, mergulhei em Deus, tal, e uma situação surgiu lá na empresa. Eu tinha um objetivo lá dentro, que era alcançar ser analista de sistema, assinado ali na carteira. Então eu comecei uma batalha ali, estudando igual doido. Eu estudava praticamente por dia lá, sei lá, irmão, mais de 10 horas. Na própria empresa. Então, o meu chefe dava liberdade, falou, estude isso aqui, treine isso aqui, se você tem capacidade de ser analista, segue aí. E fui caminhando, só que eu tinha concorrentes do meu lado, pessoas que tinham dinheiro para estudar fora do país, era um colégio muito rico. E eu tô lá, né? Eu era o menorzinho de todos ali. Mas o meu Deus é o maior de todos. Você pode ser o menor de todos, mas o seu Deus é o maior de todos. E isso faz diferença. E, num belo dia lá, contrataram uma empresa multinacional. Então eu fiquei muito frustrado, eu fiquei decepcionado, fiquei com raiva, né? Porque contrataram uma empresa para fazer o que eu estava fazendo já. Então, tipo assim, né? Não interessa o que você faz, isso é lixo. E colocaram um cara lá, né? Dessa empresa para eu ajudar. Eu falei, não vou ajudar ninguém não quero nem saber desse cara aí. Eu lembro o nome dele até hoje, Marcelo. Cara, gente fina, ele não tinha culpa nenhuma né, das minhas dores. E eu comecei a boicotar o cara, irmão. Tô confessando meu pecado aqui. Eu comecei a boicotar ele. Falei, não, esse cara aí... Aí eu fui para a igreja. E estava tendo um seminário de cura interior. Era um sábado lá, o dia inteiro, de ministração. E numa dessas ministrações, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e me dar uma direção. E a direção de Deus, né? Porque é o tema de hoje, era ama o teu próximo. Né? Aí eu falei, como assim? Aí Deus, como sempre, olha, você que está lá na empresa, passando por isso, aquilo outro. Aí eu entendi, né? Que aquela pessoa que estava ali do meu lado, lá na empresa, eu tinha que amar essa pessoa. Eu tinha que ajudar essa pessoa. Mesmo ela sendo a minha concorrente. Mesmo ela sendo uma ameaça para mim. E ali eu pude entender que a direção de Deus para a minha vida ali era fazer o que eu tinha que fazer. Eu era funcionário, eu era pago para fazer aquilo ali. Então quem sou eu para decidir não fazer se eu estava sendo pago para ser feito? Então a direção daquele dia é o seguinte, faz o que é correto. E o que é correto? Se eu sou um funcionário e eu estou ganhando, eu tenho que fazer o que é de direito, não importa se aquilo vai me ferir ou não. É uma coisa certa a ser feita. Então tá bom. E comecei então a ajudar aquele moço. Só que, amado, quando Deus dá uma direção, você não entende muitas vezes na hora, você vai entender depois. E dentro dessa empresa eu comecei a andar com esse cara em todos os departamentos da empresa. Por quê? Essa multinacional que foi contratada, ela tinha que saber exatamente como a empresa trabalhava, descobrir as deficiências da empresa, e então esse rapaz ia fazer lá um sistema para suprir tudo isso aí. Só que nisso eu estou junto. E eu estou ali aprendendo como funciona cada departamento, qual era a necessidade de cada departamento. Agora, se esse cara não tivesse sido contratado, eu nunca ia descobrir isso. Ia ficar no meu cantinho lá. Né? Mas o imaturo aqui não entendeu o que Deus estava tentando fazer. Isso aqui tem mais de 20 anos. E de repente esse moço, ele conseguiu fazer um relatório de todas as necessidades. Só que o sistema deles é um sistema fechado, então não tinha como alterar. É aquilo ali, e a diretora da empresa falou, isso não serve para mim.
Então não adianta nada você mostrar no papel o que eu preciso, sendo que o seu sistema não me supre. Então, tchau. Só que é o seguinte, irmão, eu tinha ali toda a capacidade, agora eu sabia tudo da empresa. E eu então, debaixo da direção de Deus, não foi isso levou 1 ano e meio. E Deus sempre falando comigo, Deus sempre dando direção, porque aí eu comecei a orar. E a oração, o jejum, né, algumas coisas que eu fiz ali, fez a diferença. Então todo culto, eu ficava assim, peraí, eu quero saber qual é a direção de Deus para a minha vida hoje. E as palavras iam se encaixando. Por isso que eu fico assim, eu fico doido da vida. Quando eu vejo um crente que está na igreja, não sabe nem o que está fazendo lá. Está perdido lá no culto. Não, querido, já que você está lá na igreja, se concentra, presta atenção. Né? Ouve o que Deus está falando. Não fica viajando. Né? Aproveita o tempo que você está lá e recebe toda a direção de Deus. Amém? E aí, numa bela noite, numa sexta-feira, na igreja lá que eu frequentava, tinha culto de sexta. E ali Deus me deu uma chacoalhada, irmão. E eu então, eu voltei para casa assim, né, debaixo daquela direção, porque a direção de Deus ali foi o seguinte, tenha ousadia. Faça o que você tem que fazer. O que você tem na mão? Eu lembro até hoje que ele usou a passagem de Moisés. Moisés naquele sufoco, faraó lá atrás, o mar na frente, Deus falou, meu filho, o que você tem na mão? O que você tem na mão? Ah, tem um cajado, então usa esse cajado aí, criatura. Toca o mar aí que vai se abrir. E Deus falou comigo, o que você tem na mão? Eu falei, eu tenho conhecimento do programa que eu uso lá para fazer sistema. Então, meu filho, faz o sistema. Aí eu voltei para casa e naquela noite eu sonhei. Deus me deu todo o código para eu desenrolar ali todo o sistema. Cheguei no sábado de manhã, querido, 7 da manhã, já estava lá na empresa e fiquei até meia-noite. No domingo de manhã, até umas 8h30, 9h30 da noite. E aquilo que o rapaz levou 1 ano e meio e não conseguiu fazer, eu fiz em 2 dias. Claro, né? Não tinha acabamento, o sistema não estava todo bonitinho, mas ele estava funcional. Depois a gente, né, fez o acabamento lá, mas o que precisava acontecer, aconteceu. Isso foi um grande milagre de Deus na minha vida. E isso veio debaixo do quê? De uma direção. Por isso que o tema hoje é a direção de Deus. Agora, você tem que dar nome às suas direções. Eu falei, Deus, eu preciso de uma direção na minha empresa. Deus, eu preciso de uma direção para eu conseguir construir esse sistema para essa empresa. Então, quando você quer uma direção, dá nome aos bois. Agora tem gente que precisa de uma direção, mas não ora, não fala com Deus, não pede conselho, ele fica assim, perdido no tempo, só pensando. Não, querido, põe para fora os pensamentos. Por isso que Deus fala assim, faça conhecida diante de mim as vossas petições. Então, a direção de Deus, ela é construída com as suas petições. O seu desespero, presta atenção no que eu vou te falar agora. A sua angústia, o seu desespero, o medo, tudo isso é matéria-prima na mão de Deus para construir o teu livramento. Sabe como que Deus constrói o livramento de pessoas? A matéria-prima de Deus para construir o livramento se chama angústia, medo, frustração, decepção. Tudo isso é matéria-prima para Deus. E quando Deus pega todas essas coisas, Ele transforma numa grande libertação. Ele transforma numa direção. Ele transforma em algo sobrenatural. Mas isso tem que partir de você. Por isso que você não pode ser esse crente passivo, esse crente que fica ali se acovardando, mesmo que são sentimentos que vêm. E sentimentos não dá para você, assim, impedir que chegue. Mas você pode dominá-lo. Amém? Você pode dominar isso. É por um tempo só. Então é comum, né, que as pessoas fiquem um tempo assim mal, tal, tudo bem, é comum isso. Mas o que não é comum é você permanecer debaixo de um jugo, debaixo disso, debaixo daquilo outro. Não, querido, é hora de nós buscarmos direção. Qual é o devocional de hoje? Buscar a direção de Deus. Ele vai te dar
o norte. Ele vai te dar a saída. Por isso que Isaías fala que ele abre rios no ermo e caminhos no deserto. Não tem como você abrir um caminho no deserto, mas Deus tem. Não tem como abrir rios no ermo. Quando fala ermo, né, é um lugar assim à toa. É um lugar que não tem sentido ter rio ali. Mas para Deus tem sentido sim. E Ele quer trazer para você uma direção. Deus quer trazer para você um caminho. Deus quer trazer para você rios. E uma das coisas, né, eu fico assistindo aí alguns programas, quando alguém se perde, uma das coisas que eles procuram é um rio. Porque eles sabem que o rio ele vai desaguar em um lugar maior. Então eles pegam um rio lá e vai seguindo o rio. Aquele rio vai levar em algum lugar. E Deus está falando assim, olha, no deserto eu vou te dar a estratégia. No deserto eu vou te dar a direção. Agora toma cuidado. Toma cuidado com os conselhos que você ouve. Toma cuidado com as direções que são dadas por pessoas que não são inspiradas por Deus. Cuidado com isso, porque essas pessoas, elas são enviadas do diabo apenas para massagear o seu ego, apenas para te dar uma certeza daquilo que você está pensando sobre alguns assuntos. Sempre, irmãos, presta atenção, sempre vai ter alguém que vai chegar para você e falar assim, olha, é verdade, olha, se eu fosse você, eu não aceitava isso não. Se eu fosse você, eu faria assim, assim, assim. Então você já está com um sentimento lá. E os sentimentos, querido, você tem que dominar. E Deus, Ele te dá capacidade. Apóstolo, por que você está falando isso? Por causa do versículo que eu vou ler agora aqui. Olha o que diz aqui, ó. Êxodo 23, versículo 2. Êxodo 23, verso 2. Fala o seguinte: não seguirás a multidão para fazer mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Olha o que Deus está falando aqui, amado. Que você não tem que seguir a multidão. As pessoas, né, que diz aqui, que vão levar você para fazer aquilo que é mal diante de Deus. Amém? Nem na demanda, né? Porque aí você fica cercado de pessoas que ficam falando a mesma coisa. Pastor, como que eu venço isso? Com a sua identidade. Quem você é? Você tem uma identidade em Deus. Então você tem que se impor. E tem várias maneiras de se impor, querido. Você não precisa entrar em discussão. Sabe qual é a minha estratégia? O que eu faço numa situação dessa? Quando eu percebo que tem um monte de gente falando um monte de coisa que não tem nada a ver, eu fico ouvindo assim e balanço a cabeça assim, ó. Eu fico só ouvindo, irmão. A impressão que eu estou dando para essas pessoas é que eu estou concordando com aquilo. E na verdade eu estou orando. Eu estou balançando a cabeça assim, ó. E dentro de mim está assim, está repreendido, diabo. Está repreendido, Satanás. Só que eles não estão ouvindo a minha voz. Eu estou orando em espírito e balançando a cabeça assim. Porque com esse tipo de gente, meu irmão, não dá para você discutir. Eu não vou perder tempo não, irmão, discutindo. Não, eu deixo a pessoa falando sozinha. Ela vai dar a entender que me seduziu, que me conquistou, aí eu convenci ele, e eu não vou fazer aquilo que Deus não confirmar no meu coração. Agora eu também não vou ficar brigando com pessoas, nem tentando convencer elas. Cada um cuida da sua vida. Eu cuido da minha vida. Se o cara quer fazer esse trem aí, faz aí, mano. Problema seu. Cada um, meu irmão, cada um se vira com as suas escolhas. Eu tento falar uma vez só. A pessoa não quer ouvir, não vou perder tempo não, irmão. Deixa lá. Eu vou para minha casa, eu vou arrumar uma maneira de sair daquele ambiente. Então tem várias maneiras de você fugir de uma situação. Agora você tem que ter uma identidade, querido. Então, para que você receba uma direção de Deus, presta atenção no que eu vou te falar. Para que você receba uma direção de Deus, você tem que negar a direção do diabo. Então você tem que ser firme nas suas convicções.
Amém? Se você está vendo que é uma situação que não adianta você ficar falando, então cala a boca. Fecha a boca ali e sai do ambiente, sei lá, se vira. Mas não deixe se contaminar. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Se inclinando para a maioria, para torcer o que é direito. Aí chega um, fala uma coisa para você. Chega outro, fala outra coisa para você. Chega outro, fala outra coisa para você. Amém. Eles têm o direito de falar, amém. A gente não pode proibir as pessoas de falar. Fala aí, tá? Uhum. Beleza. Estratégia boa, hein? Meu Deus, olha só que loucura isso. E vai embora, irmão. Deixa os caras lá. Por quê? Escolha a direção de Deus. Ore depois, amém? Senhor, protege a minha mente. Isso aqui, Senhor, mexeu comigo. Senhor, guarda a minha mente disso aqui. Senhor, olha, isso aqui não é legal, isso está na minha mente. Arranca isso do meu coração. Então é importante também você orar e repreender tudo isso. E se afasta dessas pessoas. É o que está escrito aqui. Quando Deus fala não segue, é para se afastar. Aí você fica ali, né? No meio ali. Não, irmão, sai fora disso aí. Sabe o que eu acho interessante? Tem algumas pessoas que quando querem se afastar de Deus, conseguem. Tem algumas pessoas que quando querem se afastar do pastor, conseguem. Tem algumas pessoas que quando quer realmente se afastar da Bíblia, se afasta. Aí vem uma cara de pau e fala assim, eu não consigo me afastar daquela pessoa. Mentira. Porque quando você determina se afastar das coisas de Deus, você faz e faz com excelência. Então a mesma determinação que você usa para fugir de Deus e enganar um monte de gente, faz a mesma coisa com o diabo. Foge das pessoas. Foge das ideias malignas. Foge das direções diabólicas. Você não é bom para fugir de vários assuntos quando você quer? Então, da mesma forma, foge das direções de Deus. Das direções do diabo, aliás. Amém, queridos? Por isso que esse assunto ele é muito importante. E eu percebi uma coisa, irmão. Já vou fazer 54 anos, eu acho. É tanto ano que eu até esqueci já quanto é. É 50 e tantos. E eu percebo uma coisa. Sempre, agora que estou lembrando aqui de algumas coisas, sempre que eu tinha que tomar uma decisão difícil, surgia tanta gente para falar tanta besteira. Sempre que eu tinha que, sabe, buscar uma direção de Deus, um monte de gente cercando para falar um monte de abobrinha. É impressionante que em alguns momentos específicos, pessoas do nada aparecem. E eu não estou falando só pessoas que não tem nada a ver com Deus, não. Eu estou falando até pessoas que são de Deus, mas que elas não estão no momento bom com Deus. Porque o fato da pessoa falar que é crente, isso não quer dizer nada não, irmão. A pessoa falar que é crente, isso não quer dizer nada não. É tanta coisa que a gente viu aí, né? E são pessoas imaturas, pessoas que não têm raízes em Deus, pessoas que não param em igreja nenhuma, são pessoas totalmente superficiais. Como que você vai confiar numa pessoa dessa? Numa pessoa instável? Então, a questão aqui é o seguinte, não é se é crente ou não é crente, irmão. Claro que se for uma pessoa crente, né? Talvez ainda encontra alguma coisa boa lá. Mas a questão, presta atenção que eu vou te falar. Não pode estar ligada numa pessoa. A direção não pode estar ligada numa pessoa. Tem que estar ligado na palavra. Então, se essa pessoa não é de Deus, ou é de Deus, mas se o que ela está falando não está na palavra, não tem base bíblica, foge totalmente, então nessa hora não interessa mesmo se é Deus, se é de Deus ou se não é a pessoa. Porque ela está fora da palavra. E vai levantar pessoas assim, que vão te aconselhar a fazer o errado. Até quem é de Deus. Olha, eu tenho uma visão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Amém que você tem uma visão, querido. Glória a Deus. Agora, por que as visões não funcionam para você? Aí é fácil falar.
né? E para encerrar aqui, Deus está me fazendo lembrar de um texto, lá de 1 Reis, capítulo 13. É esse mesmo, o profeta velho. Era isso que eu ia falar mesmo. A apóstola Débora aqui falando aqui. Foi justamente o que veio aqui, ó. O mesmo pensamento de espírito aqui, para minha esposa. Então, o que aconteceu com esse homem de Deus? Ele tinha que ir a um lugar. Ele tinha que ir até Israel e profetizar contra o rei maluco lá, que estava levantando altares malignos. E esse homem de Deus então vai lá e confronta esse rei. Tanto é que a hora que o rei manda prender ele, a Bíblia diz que o rei estica a mão e fala, prende esse homem aí. E a mão do rei ficou dura, paralisada, mirrada. O rei se assustou e falou, profeta, agora ora por mim. Aí ele orou e a mão do rei voltou ao normal. E então, a glória de Deus veio sobre aquele lugar. E esse profeta, então, esse homem de Deus, ele está voltando para casa. E ele para debaixo de uma árvore lá para descansar. Nisso, enquanto isso, tinha um profeta na cidade, um profeta velho. E ele manda chamar esse moço. Olha, vai lá atrás desse homem aí e fala para ele que Deus mandou falar que ele tem que vir aqui. E entre parênteses está escrito assim, e o profeta velho mentia. Amém? Está assim, ó, e o profeta velho mentia. Então, eu não estou falando do rei, dos súditos do rei, né, dos amalequitas, eu não estou falando lá do pessoal da família de Golias, eu estou falando do homem, de um profeta que era de Deus, o cara mentiu na cara dura. E ele então manda chamar o profeta. E Deus tinha dado uma direção para esse homem de Deus. Olha, você vai até o tal lugar. E a minha direção para a tua vida é o seguinte. Vai até lá, profetiza e volta. Não para comer, não para beber em lugar nenhum. Segue a minha direção. E quando esse homem de Deus foi abordado por esse profeta, ele falou assim, olha, a direção de Deus para a minha vida é que eu volte para casa, direto, sem comer, sem beber. E o profeta mentiroso falou assim, não, mas Deus falou comigo também. Que é para você vir para minha casa. E de novo está escrito assim, o profeta mentia. E quando esse homem de Deus chega na casa do profeta, irmão, quando ele pega o pedaço de pão e a bebida, a Bíblia diz que quando ele dá a primeira mordida, o mesmo profeta que mentiu para ele falou o seguinte, olha, você é rebelde. Você não seguiu a direção de Deus. Por isso, hoje mesmo você vai morrer. Olha que loucura. Por isso, queridos, temos que entender o que Deus está falando. Temos que ter o entendimento da direção de Deus. Aqui é um exemplo claro, que mesmo dentro da igreja, pessoas vão te motivar a fazer a coisa errada. Amém? No caso aqui, o que esse homem de Deus tinha que ter feito? Senhor, esse cara está falando que o Senhor falou com ele, é isso mesmo? Ele tinha que buscar confirmação em Deus. Né? Se o teu marido te deu uma direção e outra pessoa fala o contrário, não, peraí, eu vou falar com meu marido primeiro, porque a direção veio dele. Eu vou lá, é com ele, eu tenho que ir lá na fonte. Qual foi a fonte da direção? Olha, não sei o que, olha, não foi o que eu conversei com a minha esposa. Não está batendo, então eu vou voltar a falar com a minha esposa e a gente conversa depois. Olha, essa não foi a direção dos meus pais. Meus pais falaram isso aqui. Agora o que você está falando não está batendo. Então eu deixei lá na fonte. Olha, não foi o que meu filho falou não, cara. A minha filha, o meu filho falou uma coisa, não está batendo as coisas aqui não. Então deixa primeiro eu checar isso. Olha, não foi o que o meu pastor falou. Não, mas eu sou pastor também, então. Eu sei que você é um pastor. Mas não foi o que o meu pastor falou. E eu passei por isso. Um pastor chegou para mim, não vou falar nome, lá.
E eu falei, então, eu vou ligar para o meu pastor, tá bom? Aí eu te confirmo. Ué, por que você tem que ligar para o seu pastor? Ué, o senhor já deu a resposta, que é o meu pastor. Eu tenho que confirmar com ele. Ué, você está dizendo o quê? Que eu não sou de Deus? O senhor escutou eu falar isso? Saiu da minha boca que o senhor não é de Deus? Eu não falei isso, é o senhor que está falando aí. Então eu vou confirmar com o meu pastor, tá bom? Depois eu te ligo. O cara grilou, irmão, ficou bravo comigo, mas isso é um problema dele. Porque a direção que eu recebi não estava batendo. E liguei pro meu pastor, na época ele falou assim, ó, chuta que é macumba. Esse cara está totalmente fora. Não é o que Deus quer fazer. Então é importante, amado, que você confira as direções de Deus. Deus não vai mudar assim, não. Se mudar, Ele vai falar com você. O mesmo Deus que falou é o mesmo Deus que vai confirmar ou não. Apóstolo, Deus pode mudar? Claro que pode. Ué, mas Ele não é Deus? Claro, por isso que Ele pode. Porque Ele sabe o momento. Então, de acordo com a atmosfera, de acordo com aquilo que o inimigo já se moveu, Ele sabe, amado, o que o diabo está fazendo. Então, Ele não muda o propósito, Ele muda a estratégia. Então, ó, Deus queria levar o povo lá para a terra prometida. E Deus deu a direção para Moisés, pega esse caminho. Mas chegou lá na frente, Deus falou assim, ó, não passa por aqui. Vai pela esquerda agora. Por quê? A Bíblia diz que se eles seguissem aquele caminho, eles iam dar de frente com um povo que era muito mais forte que eles. Então Deus fez eles desviarem. Mas o propósito era o mesmo. Deus só mudou a estratégia. Amém? A apóstola Débora está falando aqui, ó. Ele é imutável em sua essência e propósito. Então, Deus ele pode mudar ali no meio do caminho as estratégias. Então ele fala, para alguns homens lá, ele falou assim, ó, para, não faz nada. Não faz mais nada daqui para frente. Para alguns, Deus falou assim, ó, corre. Corre. Para outros, ele falou assim, ó, avança, avança, vai. Então você tem que estar atento ao que Deus vai falar com você. A direção de Deus é muito importante, amado. Então não saia da direção de Deus. Por isso que esse tema de hoje é tão importante. E se todos os crentes, né, tivessem a sabedoria de buscar a direção de Deus e não se deixar levar, né, por nenhum papinho furado. Ih, irmão, já ouvi tanta coisa, você não tem noção. E eu falo de pastores até, que ligam para mim, marca almoço comigo, vai lá na igreja, vai lá no meu gabinete, e fala. Então, se eu não tivesse uma identidade espiritual, eu tinha entrado em cada roubada. E o espírito é simples. Apóstolo, como é que eu consigo fazer isso? É simples. Não tem dificuldade, irmão. É não sair da direção. Se aquilo que estão falando para você fugiu da direção, não tem conversa mais. É manter naquilo ali. E o Senhor vai te dar graça. Amém? Eu sei que é muito complicado, né? Porque eu já tive que seguir direções que eu não... Só Deus. Né? Olha o pastor Ediel aqui, ó. A ordem dos faltores não altera o produto. É isso aí. Amém? Então, Deus ele muda algumas coisas aqui, mas o produto final é o mesmo. O propósito é o mesmo. Irmão, presta atenção. O fato de Deus mudar um pouco as coisas não quer dizer que não vai acontecer aquilo que Ele te falou. É importante que você entenda isso. No caminho, olha, você já ouviu falar em xadrez? Também o jogo xadrez. Qual é o objetivo no xadrez? Você fazer um checkmate na rainha. Também? Você deu o checkmate nela ali, acabou. No rei. Você deu o checkmate no rei, acabou. Agora, você olha para o tabuleiro assim, ó, você tem uma visão geral de todo o jogo. Você vai fazendo o jogo. Põe um peão para cá, põe um cavalo para lá, põe um bispo para lá. Mas de repente, no jogo de xadrez, o cara mexe uma peça que você nem se ligou.
Por causa daquela peça, e não importa qual é. Porque dentro do xadrez tem as peças de menor valor e a de maior. Então o peãozinho ali é o de menor valor. O de maior valor é a torre, o rei, o cavalo e o bispo. Mas o cara mexe um peão no jogo de xadrez. Você tem que mudar toda a estratégia. Porque aquele peãozinho lá te arrebentou a sua estratégia. Mas o fato de você mudar o teu jogo no xadrez não muda o objetivo final, que é dar um checkmate lá no rei. No mundo espiritual funciona assim. Então você está caminhando dentro de uma estratégia. De repente o inimigo mexe uma peça que você não esperava. E geralmente é o que acontece. Irmão, você pode fazer o maior plano da tua vida. Você pode fazer o maior planejamento da tua vida. Você pode contratar os maiores cabeças pensantes dessa terra para elaborar uma estratégia para você. Nunca ela vai se cumprir na sua totalidade, o que está ali. Nunca vai. Sabe por quê? Tem os concorrentes. Tem o mundo espiritual. Agora, essas cabeças pensantes, elas estão ali também para esses imprevistos. Não é porque você faz um planejamento contando com dinheiro, contando com pessoas, contando com produto, contando com um monte de variações. E uma dessas aí pisa na bola com você. Aí muda todo o plano. Não o propósito. Os planos mudam agora. Agora eu vou ter que sentar de novo e repensar uma nova estratégia para alcançar o que eu quero. Sabe como é que eu chamo isso? Direção de Deus. Então, em todo momento. Né, agora, é que está vindo tanta coisa aqui na minha mente. Porque assim, ó, a primeira coisa que acontece quando o seu plano não dá certo é bater o desespero e você ter, e a tua consciência falar que Deus não está naquilo. Aí você desanima, aí você joga fora os projetos, você desiste de tudo. Calma. Calma. Busca uma direção de Deus. Senhor, olha, eu segui como o Senhor falou, mas não aconteceu como esperado. Então, eu estou entendendo, Senhor, que eu preciso de uma nova estratégia. Não de desistir. Não. Né, o Thomas Edison, sabe quantas vezes ele teve que errar, irmão, para chegar no objetivo dele? Mais de 1000 vezes. O cara que fez a lâmpada. Ele errou mais de 1000 vezes. E falaram para ele assim, cara, você já errou 1000 vezes. Então, eu já sei agora 1000 vezes o que eu não tenho que fazer. Mas uma coisa eu sei, eu chego no alvo certo. Então não desanime se não está acontecendo o que você quer. E eu como pastor, né? Nós pastores, passamos muito por isso, amado. Que você monta toda uma estratégia e daqui a pouco bagunça tudo. E se você não tiver ali uma convicção em Deus, você se perde, você desiste. Amém? Então, glória a Deus. Amém? Chegou ao fim. Vamos orar. Eu tinha muito mais coisa para falar aqui, mas não dá. Amém? Não dá porque por causa do tempo. Amém? Mas Deus vai... nós temos aí mais 9 dias pela frente onde o Senhor vai falar com a gente. Amém, queridos? Então, quero orar por vocês. Prepara os pedidos aí. Amém? Prepara os seus pedidos. Estamos chegando ao fim. Quero agradecer aqui a Terezinha. Olha a Amanda aqui. Oi, Amanda, tudo bom? Deus abençoe você. Deus abençoe a Terezinha, o Rafael, a Nalva. A Nalva não perde uma, hein, Nalva? Glória a Deus. A Carol também, a Alana. Ó, o Tiagão. Boa noite, Tiago. Pastor Ediel, a Gildes, a Elinalda. Saudade, Elinalda. O William, o Alisson,
a Deidiane, o Eduardo, o Arthur César, Cláudio Mundins, meu cunhado. Cunhado você não escolhe, né, irmão? Ô, tristeza. O Dimar Moreira, a Sheila, o Rodrigo, a Jo, o Rafa, a Mel. Quem mais aqui? O Ramon, a Bruna, a Lana, Ronaldo Mariá, esse aqui eu conheço, palmeirense. Bringel. Deus abençoe, Bringel. O Peu. Olha o Pedrão aqui também, o Wanderson, a Silvia Carolina, a Bia, Dona Rosa, Gabriel Oliveira. Quem mais? A Daiane, a Anália, o Marcão do Esquina Motors, a Nilma, a Vanessa e pronto. A minha mãe. Pode esquecer da minha mãe, senão apanho. A Eveline, a Vitória, o William. Glória a Deus. Bastante gente hoje, hein? Todas as 5 pessoas aqui. Isso é tremendo. A Eliane, Gabriel Andriotti. Deus é maravilhoso. E o Tiagão. Amém? Vamos orar? Então prepara-se os pedidos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar agora, Pai, pelos nossos pedidos. Muitos aqui estão seguindo essa direção, nos seus cadernos, no celular, no seu coração. O Senhor conhece cada pedido e nós estamos, Pai, no momento de jejum, no momento de oração. É diferente. É totalmente diferente quando entramos numa atmosfera dessa. Então eu quero colocar, Pai, diante do Senhor cada vida aqui. O Senhor conhece as suas necessidades, o Senhor conhece o que cada um aqui está passando, está vivendo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, manifesta o teu poder sobre cada um deles. Atende, Pai. Eu sei que tem pedidos aqui, assim, de muita importância, que são verdadeiros milagres. Mas esse é o poder do jejum. É o jejum que traz isso, e o Senhor falou que tem coisas, tem vitórias, que tem potestades que só vão cair com jejum e oração. Por isso eu creio muito no que está acontecendo nesses 21 dias, e creio que a nossa colheita será grande. Por isso, Deus, põe a tua mão agora sobre cada pessoa, sobre cada pedido, aqueles que estão assistindo aqui ao vivo, os que vão assistir ainda depois, não importa o dia, nem o momento, saiba que o Senhor está recebendo o teu pedido e te respondendo. Em nome de Jesus, Senhor, libera sobre cada um aqui a tua bênção, libera sobre cada um aqui, Senhor, o teu poder, em nome de Jesus. Eu declaro, querido, agora, sobre os seus pedidos, a bênção do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, dentro do assunto que nós conseguimos compartilhar hoje, Senhor, nos ajuda a ter discernimento, nos ajuda, Senhor, através da tua direção. E é o que nós mais precisamos hoje, a tua direção. Então eu oro por cada um aqui, Senhor, que eles recebam a tua direção. Eu preciso de uma direção. A apóstola Débora precisa de uma direção. A Melissa, minha filha, precisa de uma direção. O Gabriel, meu filho, precisa de uma direção. O Rafael, meu filho, também precisa de uma direção. A minha casa precisa de uma direção. E todas as casas que estão aqui representadas precisam, Senhor, ouvir a tua voz. Tudo se resume a uma palavra. Tudo se resume, Senhor, à tua voz. Fala, Senhor. Fala conosco, fala com teu povo. Estamos jejuando para que o céu se abra. E a tua palavra diz que, em alguns momentos, o céu abriu, o Senhor falou. O Senhor falou assim com Moisés. O Senhor falou assim com Gideão. O Senhor falou assim com Isaac. O Senhor falou assim com Jacó. O Senhor falou assim com Jesus. Por isso estamos orando para que o céu se abra, para que a gente ouça a tua voz. Fala, Senhor, comigo, fala com a minha casa, fala, Senhor, com o povo que está te ouvindo aqui. Fala com a nossa igreja. Senhor, nós temos uma direção do Senhor mesmo, de sair do nosso espaço físico e ir para um outro espaço. Senhor, traz a direção. Em nome de Jesus, nós também colocamos esse jejum em prol disso, para que o Senhor dê o destino para nós. Então, Senhor, estamos esperando a tua direção, estamos esperando o teu mover, a tua voz. Por isso eu declaro, Pai, agora, os céus abertos
sobre a nossa vida, sobre cada vida aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então receba aí a bênção de Deus. Amém? Que o céu se abra agora sobre a tua vida. Que você ouça a voz de Deus. Amém? Eu não abro mão disso. E ensino aqui para os meus filhos, né? Ensino lá na igreja. Não abra mão da palavra. Deus tem que trazer uma palavra para você. Deus tem que falar. Amém? E quando Deus falar, querido, obedece. Obedece porque a vitória é certa. Né? A minha vida tem sido assim. Em muitos momentos difíceis, eu fiz o que eu estou fazendo agora. Quietinho, orando, jejuando, buscando, lendo, esperando Deus falar. Porque se eu for agir na minha emergência, eu já tinha feito um monte de besteira. Mas por isso que o Senhor pede, amém? Esperei com paciência no Senhor. É difícil demais. Né? E a palavra de ontem, ou antes de ontem, eu não lembro, o que Deus falou foi o seguinte: eu estou produzindo, essa é a palavra, eu estou produzindo paciência em você. Amém? Então é melhor você esperar do que ter que correr em dobro. Por que correr em dobro, apóstolo? Porque você vai ter que correr para desfazer tudo que você fez de errado, para correr para fazer o que é certo. Então, fica quietinho aí, deixa Deus falar. Amém? Surgiu uma situação aqui, era um bom negócio, mas tinha um trem esquisito no meio, e perdemos o bom negócio, porque Deus não estava naquilo ali. Você vai perder? Eu falei, já perdi, já. Porque Deus não está nisso. E com Deus você nunca perde. Entenda isso. Com Deus você nunca perde. A impressão que dá é de perda. Mas quando você vê, né? Quando chegar aquilo que Deus tem para a tua vida, você vai olhar para trás e falar assim, rapaz, graças a Deus que eu não me apeguei naquilo. Amém? Ó, o bom é inimigo do melhor. Amém? O bom é inimigo do melhor. Então não se contenta com o bom, não. Deus tem o melhor para a tua vida. Amém? E, reforçando aí, dia 30 de junho a 3 de julho, o nosso aniversário de 1 ano. Amém? Então vai ser tremendo. Né? Estávamos com Covid aqui, estamos esperando o resultado dos exames, todo mundo aqui. Amém? E graças a Deus que foi agora. Amém? Já pensou assim que pega Covid na semana de aniversário lá? Misericórdia. Então foi agora, já estamos livres, né? E vamos celebrar. Amém? Então eu creio que essa semana aqui vai ser uma semana de muita vitória. Tá bom, queridos? Então tchau, até amanhã. Deus abençoe cada um de vocês, viu? E amanhã é o nosso culto às 18 horas. Amém? É importante você estar lá para cultuar o Senhor. É legal a live, é legal isso aqui, mas nada substitui um culto presencial. Nada. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito melhor o presencial. Amém? Então esteja lá para receber a palavra de Deus, tá bom? Tchau, Deus abençoe.